Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, Números capítulo 35. Antes de começar, queria pedir para você que está assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve no canal. Você que está assistindo pela página do Face, segue a página, para que a gente possa continuar junto nessa jornada de leitura da Bíblia. Estamos chegando ao final do capítulo de Números e o Senhor tem nos sustentado até aqui. Então que Ele possa nos dar perseverança para que a gente continue avançando nesse projeto de leitura de Gênesis até Apocalipse. Gente, depois de Deus estabelecer o limite da terra que ele estava dando para os filhos de Israel e os nomes dos líderes de cada uma das 9 tribos e meias, que seriam responsáveis pela divisão da terra por herança. Não eram as 12 tribos, porque a gente viu no capítulo 32 que a tribo de Ruben, de Gad e a meia tribo de Manassés pediram a Moisés que eles pudessem ficar no lado leste do Jordão, porque ao entendimento deles era a melhor terra para criar gado. Então a gente chega a esse capítulo que basicamente vai nos falar sobre as cidades dos levitas e as cidades refúgio. A gente vai ver a função delas e o que elas representam e para onde elas apontam. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel que da herança que possuem deem aos levitas cidades para que nelas habitem e pastagens ao redor das cidades. Então o povo ainda não havia atravessado o Jordão, o Senhor estava dando algumas orientações ainda através de Moisés sobre o que eles deveriam fazer e como agir depois que entrassem na terra de Canaã. A gente sabe, a gente já falou sobre isso, que os sacerdotes eram aqueles que serviam a Deus diretamente e os levitas aqueles que serviam ao sacerdócio, auxiliando eles em tudo o que eles precisarem. Eles não teriam parte na terra de Canaã, eles não iriam receber herança, porque a herança deles era o próprio Senhor, aquele que estaria presente sempre, que não deixaria eles na mão, que proveria na vida deles, para que a única preocupação deles fosse o serviço no tabernáculo, o funcionamento da morada de Deus, e também para eles focarem em apresentar as ofertas do Senhor e tudo o que se dizia a respeito ao serviço dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Então Deus orientou o povo a dar aos levitas parte da sua possessão, da herança que eles haviam recebido do Senhor, cidades para que eles habitassem e as pastagens em volta delas, que seriam destinadas aos gados e rebanhos dos levitas. As cidades serão para habitação, mas as suas pastagens serão para os seus rebanhos, seu gado e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade 1000 côvados ao redor. Fora da cidade medirei 2000 côvados ao oriente, 2000 côvados ao sul, 2000 ao ocidente e 2000 côvados ao norte, ficando a cidade no centro. Estas serão as pastagens destas cidades. 6 das cidades que dareis aos levitas serão cidades de refúgio, para que o homicida ali se acolha. Além delas, lhes dareis 42 cidades. Ao todo, darei aos levitas 48 cidades com as suas pastagens. As cidades que dareis aos levitas da herança dos filhos de Israel serão dadas em porção à herança de cada tribo. Tomareis muitas cidades dos que têm muitos e poucas cidades dos que têm poucos. Então, gente, é realmente incrível a gente olhar e a gente ler a palavra de Deus. A gente vê cada detalhe que nos é apresentado aqui. A gente consegue ver realmente com os nossos olhos de que a Bíblia foi inspirada por Deus, porque não tem como um homem falho, mortal, conseguir relatar tudo com tantos detalhes e ser tão preciso em cada uma dessas questões que nos é apresentada aqui, né? Isso é tremendo demais. Então, gente, os levitas, eles deveriam receber 48 cidades. 6 dessas cidades seriam cidades de refúgio para os homicidas involuntários, os não culposos. As outras 42 cidades dos levitas deveriam ser providenciadas para que eles habitassem juntamente com as passagens ao redor. Então, todas as outras tribos que receberam um território geográfico maior, cada um recebeu sua porção somente de determinada tribo. Por exemplo, a tribo de Judá, o território era somente deles, a tribo de Efraim, o território era somente deles, e assim por diante. Já os levitas, eles não receberam um território com essas condições. Eles iriam ficar espalhados por todos os territórios das outras tribos dos seus irmãos. Algo que eu quero falar para vocês aqui, né, pra gente recordar, é que em Gênesis 49:7, onde Jacó estava proferindo as bênçãos sobre os seus filhos, ele falou para Levi e Simeão que eles seriam espalhados e divididos entre Israel. E isso estava acontecendo aqui, mas não em forma de maldição, porque os levitas, pela sua fidelidade ao Senhor, lá no episódio do bezerro de ouro, onde eles foram totalmente fiéis ao Senhor, né, este o separou e o consagrou como tribo sacerdotal dentre os filhos de Israel.
Gente, vamos focar um pouco aqui no número 48 e o seu significado. A gente consegue obter esse significado de duas maneiras. 6 vezes 8, e o número 6 denota o homem que foi criado por Deus no sexto dia. Então, Deus levou 6 dias para produzir a velha criatura, e o homem foi a conclusão da criação de Deus. E o número 8 representa a ressurreição, um dia após o sábado, foi o início de uma nova semana. Então, o homem foi criado no sexto dia, caiu, contudo, o homem foi salvo na ressurreição de Cristo. É um novo começo, é nessa esperança que a gente vive, que a gente tem, porque Ele vive. A segunda maneira é o 4 vezes 12. Como o número 6, o 4 também representa o homem como criatura de Deus, e o 12 é o número da perfeição e a conclusão na administração eterna de Deus. Sendo assim, o número 48, obtido por 4 vezes 12, indica que o homem que foi criado por Deus será aperfeiçoado e completado na economia eterna de Deus. Então, porque Cristo morreu e ressuscitou, nos dando este novo começo, nos possibilitando ter esperança nele, e então a nossa velha natureza caída pode, através disso, se tornar uma nova criação de Deus, e assim caminharmos para o perfeito, para o aperfeiçoamento de todo o nosso ser. Porque Ele vive em nós e assim Deus pode completar sua economia e a ter milhares de filhos e filhas à imagem e semelhança de seu Filho Jesus e todos habitando junto na Nova Jerusalém. Então a gente vê que Deus ele havia delimitado um terreno grande para os filhos de Levi. Sendo assim, a gente pode compreender que o Senhor não dá com falta, Ele sempre dá em abundância. Por isso, ao entregar para o Senhor, principalmente os dízimos, a gente deve entender e reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte daquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Ou seja, o Senhor nos abençoou com o nosso salário, com a provisão do mês, e nós reconhecendo isso, reconhecendo essa graça que foi derramada sobre as nossas vidas, e sendo assim a gente devolve ao Senhor 10% do nosso ganho, e a gente vai ver que vale muito mais a pena 90% em mãos que 100% nas mãos do devorador. Lá em Malaquias 3, do versículo 10 ao 12, fala assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha que princípio de honra tremendo que a gente vê aqui. Aquele que é fiel ao entregar tudo para Deus, principalmente os dízimos, porque tem muitas pessoas que acham que entregar os dízimos é besteira, que está dando dinheiro para o pastor, sem nem entender que é um princípio bíblico estabelecido pelo próprio Senhor. E olha a promessa de Deus aqui. Aquele que entregar os dízimos pode provar o Senhor e ver a abundância que Ele vai derramar sobre as nossas vidas. Então é mais ou menos assim, tem gente que não dá os dízimos, tem 100% do salário e mesmo assim não consegue pagar as contas. Mas tem gente que é fiel ao Senhor, sempre dá os 10% para a sua casa, para o mantimento da sua casa. E a gente vê que essas pessoas conseguem fluir, que nunca falta dinheiro para elas. Então é realmente isso, o Senhor, Ele fecha a boca do devorador para aqueles que são fiéis a Ele. Então, a distribuição dessas cidades era feita por proporção. Quem tinha mais terras abriria mão de mais do que aqueles que tinham menos terras, e isso é ser justo. Então, o quanto a gente pode e deve dar para o Senhor vai depender do quanto Ele nos deu. Então, se Deus nos deu em maior porção, a gente deve dar a Ele mais. Mas se Ele nos deu em menor porção, a gente deve dar a Ele menos. Tudo é por proporção. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades para servirem de refúgio, para que ali se acolha o homicida que matar alguém sem intenção. Então, das 48 cidades dadas aos levitas, 6 seriam cidades refúgios, destinadas para abrigar pessoas envolvidas em mortes acidentais. Então, fosse israelita ou fosse estrangeiro, teriam direito a abrigo e a um julgamento neutro. Essas cidades serviam de refúgio não para os criminosos, aqueles que mereciam ser condenados, mas para os que por alguma razão acidentalmente mataram alguém, homicídio culposo, sem a intenção de matar. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador de sangue, a fim que o homicida não morra antes de comparecer para o julgamento perante a comunidade.
Serão 6 as cidades que dareis por cidades de refúgio para vós. Dareis 3 delas deste lado do Jordão e 3 delas na terra de Canaã, como cidades de refúgio. Essas 6 cidades serão um lugar de refúgio para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para os que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha o homicida que matar alguém sem intenção. Então, o conceito de homicídio se baseava na intenção. Sem intenção, a morte seria considerada um acidente, um homicídio culposo. Então, o homicida ele teria que sair às pressas para a cidade de refúgio mais próxima. Então, ele deveria fugir e ficar lá até que pudesse comparecer diante da congregação para o julgamento. O vingador de sangue era o parente mais próximo da vítima, ou mesmo também responsável por resgatar a liberdade de um parente, sua viúva ou o seu campo. Então ele também deveria agir como redentor ou resgatador do sangue e matar o assassino do seu parente. Então Jesus é a nossa cidade refúgio. Adão pecou involuntariamente, sendo assim nós, seus descendentes, pecamos juntos. A gente já nasce com essa herança em nós, mas todo aquele que está em Jesus, nessa cidade, o vingador de sangue não pode matar. Ou seja, o diabo, o inferno e a morte não têm mais poder e nem direito de nos matar. Glórias a Deus por isso. Não havia graça para uma morte causada por acidente nas cidades de refúgio. Cristo é a nossa cidade de refúgio, estando nele, aceitando ele como Senhor de nossas vidas, a gente nasce de novo, ou seja, crava na cruz a nossa natureza pecaminosa que a gente trazia como herança de Adão e nele somos feito nova criatura. Agora não temos mais a natureza pecaminosa, essa não é mais a nossa realidade, não é mais a nossa condição. Mas vocês devem pensar, por que a gente ainda peca? Isso tem a ver com a nossa carne caída, que precisa ser transformada, a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo fluir em nós, andar segundo a vontade dele para as nossas vidas. Porque senão a gente vai pecar não porque o pecado habita em nós, mas por imaturidade, de não agir contra a nossa alma e de ainda aceitar viver nas mesmas condições que antes, mesmo esta não sendo mais a nossa realidade. Gente, então assim a gente consegue perceber que nós estamos refugiados em Cristo, independente do que a gente faça, a morte não tem poder sobre nós. Porque o que nos faz ter a vida eterna é se refugiar em Cristo, é estar nele e ser considerados justos diante do Pai. E aqueles que aceitam Jesus como o Senhor de suas vidas, a graça os alcança, sabe? A graça nos alcança e nós não temos mais a natureza pecaminosa. A gente peca porque a gente é maturo. Apesar da gente ainda não ser maduros, a gente está debaixo do sangue do Cordeiro e a gente não pode mais ser condenado. Jesus mesmo disse, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma os lançarei fora. Sendo assim, independente de qualquer coisa que venhamos fazer, nós estamos nele. Ele é o nosso refúgio contra a segunda morte. Mas aqueles que não estão debaixo desse refúgio, que não aceitaram Jesus em suas vidas como o Senhor, que não estão debaixo do sangue do Cordeiro, infelizmente eles já estão condenados à morte. E o vingador de sangue tem o direito e a liberdade para matar essas pessoas. Se alguém ferir a outrem com um instrumento de ferro e este morrer, é um homicida. O homicida será morto. Ou se o ferir por uma pedrada que possa causar a morte e ele morrer, é um homicida. O homicida será morto. Ou se o ferir com um instrumento de madeira que possa causar a morte e ele morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, ele o matará. Se alguém empurrar ao trem com ódio ou intencionalmente lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e ele morrer, aquele que o feriu será morto, é homicida. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Esses versículos nos falam sobre aqueles que mataram intencionalmente, que realmente fizeram de propósito para que a outra pessoa fosse morta. Com isso, o vingador de sangue tinha sim o direito de o matar, eles não estariam livres dessa culpa, eles deveriam sofrer a pena de morte. Com isso, a gente pode fazer um link com aqueles que não estão debaixo do sangue do Cordeiro, aqueles que não aceitaram Jesus como o Senhor de suas vidas. A morte ainda tem o poder e domina sobre eles, porque sabemos que o salário do pecado é a morte, ou seja, aquele que peca, consequentemente, deverá receber a morte. Sendo assim, essas pessoas ainda carregam o pecado, a herança de Adão dentro delas, e a palavra é clara quando diz que Jesus veio para todos, mas que quem não o aceitar já está condenado, porque não creu no Filho unigênito do Pai. Nós hoje estamos em Cristo, nós não pecamos porque temos o pecado, mas porque a gente ainda deixa ser preso pela lei do pecado que opera em nossa carne, porque ainda somos imaturos e preferimos agir como antigamente, como estávamos acostumados, e não deixar o Espírito fluir, a vida que já habita em nós fluir e crescer.
Sendo assim, a gente não peca porque essa é a nossa natureza, mas porque a gente ainda não amadureceu o suficiente para andar segundo o Espírito, parar de andar segundo a carne, segundo a nós mesmos. Se, porém, o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum projétil sem intenção de atingi-lo, ou sem o ver deixar cair sobre ele alguma pedra que possa matar e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a comunidade julgará entre ele e o vingador do sangue, segundo estas leis. A comunidade livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o enviará de volta à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o óleo santo. Diferentemente dos versículos anteriores, esses aqui nos falam sobre aqueles que mataram alguém, mas sem a intenção. Então foi uma atitude não intencional e a comunidade julgaria entre o homicida e o vingador de sangue segundo estas leis, se teve ou não a intenção de cometer esse homicídio. E eu não quero que vocês esqueçam que isso é a lei, tá? Isso realmente foi real e eles viviam isso. Mas hoje, com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo, nos dando entendimento e discernimento, a gente pode nos aprofundar na palavra e ir além da letra. Amém? Então, esses versículos nos falam sobre aqueles que estão em Cristo, sobre aqueles que a morte não tem mais poder e nem direito. Sendo assim, mesmo que a gente morra fisicamente, nós estamos em Cristo e ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. O vingador de sangue não pode nos alcançar, porque estamos no nosso refúgio, estamos nesse lugar, estamos nele e a morte não pode mais nos atingir. Porém, de alguma maneira, o homicida sair dos limites da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade do seu refúgio e o matar, não será culpado de crime. Bom, eu já falei anteriormente que isso aqui é a lei, né, que nos conduz, é um aio para uma aliança melhor e maior que está firmada em Cristo. Por isso, hoje, a gente pode ter certeza que é impossível, depois de termos aceitado Jesus, que o vingador de sangue nos mate, mesmo que estejamos fora do limite da cidade. Aqui, segundo a lei, né, se você estava no limite da cidade, estava salvo. Mas se decidisse andar fora dos limites da cidade de refúgio e o vingador de sangue achasse o homicida, ele poderia o matar. A gente sabe que a lei não salva e nem aperfeiçoa ninguém, mas ela condena, porque ela revela Deus e, consequentemente, revela quem nós somos. Ela, então, serve como um aio nos conduzindo para Jesus, o único que pode nos salvar. Aqui a gente consegue enxergar que, segundo a lei, aqueles que cumprissem a lei referente à cidade de refúgio viveriam, mas aqueles que escolhessem não andar segundo a lei morreriam. Como sabemos que ninguém, nenhum homem vindo de Adão era capaz de cumprir toda a lei, todos estavam sem esperança, até que o Filho do Homem vem em forma de carne pecaminosa, mas sem ter a natureza do pecado, para cumprir toda a lei e, mediante a sua entrega, o seu sacrifício perfeito que foi aceito por Deus, todos que estando nele são considerados justos. Mas agora, na era da graça, depois de Jesus, a gente sabe que ninguém pode perder a salvação, porque estamos firmados nele. O dom de Deus é graça, não por meio das obras. Estando nele, não mais podemos sair desse refúgio que nos livra da morte eterna. Tudo isso que eu venho falado, mas só que nós ainda, apesar de estarmos nele, temos o livre-arbítrio. A gente pode escolher andar segundo a carne ou andar segundo o Espírito que habita em nós. Porque em Cristo nós somos livres, mas mesmo assim tem gente que ainda prefere viver como se estivesse preso. Tem gente que aceitou Jesus e ainda age como se o pecado e se a morte tivesse domínio sobre elas. Então esses versículos, eles nos falam sobre aqueles que escolheram viver segundo o Espírito, abrindo espaço para a carne, para suas vontades e desejos, onde eles abriam totalmente a mão do controle de suas vidas para Cristo viver através deles e desfrutarem da boa terra sem nenhuma condenação. Mas também fala sobre aqueles que estão em Jesus, mas ainda andam segundo seus entendimentos, segundo aquilo que acham que é certo, ou que querem sempre estar ouvindo suas vontades e desejos. Eles têm vida, estão seguros em Cristo, mas preferem andar segundo a lei do pecado que opera na carne deles. Sendo assim, por mais que o vingador de sangue não tenha domínio sobre a vida deles, não possa matá-los eternamente, ele ainda pode levá-los a viver como se estivessem mortos nesta vida, debaixo de acusações, impedindo essas pessoas de desfrutarem da boa terra que é Cristo e desfrutarem de Cristo como o seu refúgio, onde estamos firmados. Porque tem gente que acha que porque peca, perde a sua salvação, e aí o inimigo fica acusando a pessoa, e isso não tem nada a ver, a gente deve nos libertar disso, e sempre crer e ter a certeza que a nossa salvação está firmada no que Jesus fez e não naquilo que a gente faz. Amém? O homicida deve morar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua propriedade. Então,
Então o homicida deveria morar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, então depois estaria livre, sem acusação nenhuma e sem condenação nenhuma, para voltar para a sua terra. E, gente, olha que tremendo. Sobre nós não tem mais acusação e nenhuma condenação, porque o nosso sumo sacerdote morreu para fazer propiciação de nossos pecados, tanto da natureza adâmica quanto das nossas transgressões, que são as consequências de quem a gente era. Sendo assim, o vingador de sangue não pode mais nos matar. Esse refúgio está relacionado à nossa salvação direta. Cristo já morreu e ressuscitou e agora estamos nele e sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estas exigências legais serão para vós e para as vossas gerações, onde quer que habitardes. Todo aquele que ferir alguma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas ninguém morrerá segundo o depoimento de uma só testemunha. Então aqui a gente vai começar a ver uma série de estatutos segundo a lei que deveriam ser cumpridos aonde quer que os israelitas estivessem. Então todos os que matassem alguém deveriam ser mortos segundo as testemunhas. Se não tivesse mais de uma testemunha, ele não poderia ser acusado. Nesse sentido, segundo a lei, nos mostra que até que seja provado o contrário, eu não sou condenado. Mas segundo a graça, há testemunhos no céu e na terra, e quem não tem esses testemunhos já está condenado, porque não tem a vida que está no Filho de Deus. Aqui em 1 João 5, do versículo 1 ao 13, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. O testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, quem não tem esses testemunhos que a gente mencionou aqui, consequentemente, já testificou de si mesmo. Ou seja, o seu testemunho é contra ele mesmo, porque não está em Jesus, porque não creu naquele que dá a vida. Se eu tenho o Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito que eu tenho a vida, que eu sou filho de Deus. Mas, consequentemente, se eu não tenho o Espírito Santo habitando em mim, isto por si próprio já é um testemunho de que eu não acreditei no Filho de Deus. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele certamente morrerá. Também não aceitareis resgate por aquele que, tendo se recolhido à sua cidade de refúgio, deseja tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. O preço do resgate é o sacrifício de Cristo, que nessa era da graça está à nossa disposição. Ou seja, todos nós que aceitamos nesse período não seremos condenados, mas os que não o aceitarem já estão condenados. E depois não tem mais como pagar o preço do pecado. Que a maneira, o protocolo que Deus estabeleceu para a salvação do homem é esse: aceitar Jesus como Senhor. Não há outra maneira de obter esse resgate. E a hora é agora, nesse período da graça. Então, nesse versículo 32, nos diz sobre aquele que é considerado justo porque está em Cristo, mesmo que ainda anda segundo a carne, mas que apesar de ter vida, ainda age e se conduz em suas práticas antigas, vivendo segundo as suas vontades e não segundo o Espírito. A gente sabe que todos os que estão em Cristo precisam passar pelo tribunal de Cristo, onde cada um será julgado pela sua obra. Então, todos aqueles que preferirem agir segundo suas vontades, segundo suas práticas antigas, mesmo não condizendo mais com quem são em Cristo, precisarão ser purificados e limpados através do fogo. E isso, o sacrifício de Cristo, esse resgate pago, não pode salvar, porque o preço pago por Cristo tem a ver com a nossa salvação judicial, onde ele crucificou e entregou o seu corpo. Já a salvação orgânica é um preço que nós precisamos pagar, de submissão
e renúncia, onde todos os dias matamos nosso corpo para Cristo viver em nós. Não profanareis a terra em que estais, o sangue profana a terra, e nenhuma expiação pode ser feita pela terra por causa do sangue que nela for derramado, exceto pelo sangue de quem o derramou. Contaminareis a terra na qual habitais e no meio da qual eu habito. Eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então a terra no meio da qual o Senhor habitava não devia ser poluída ou contaminada pelo derramamento de sangue, pelo qual nenhuma expiação foi feita. Se o povo seguisse essas regras relativas às cidades de refúgio, nenhum sangue seria derramado sem que houvesse expiação. Então toda a terra ficaria limpa diante de Deus. Então somente o sacrifício de Cristo pode nos redimir e redimir a natureza, que junto com o homem também caiu. Somente este sangue faz propiciação, limpa, purifica e faz tudo voltar ao seu devido lugar, como era antes. A gente vai ver isso acontecendo no milênio para a natureza, onde Cristo vai colocar todas as coisas onde elas nunca deveriam ter saído. E para os filhos, a gente vê esse processo acontecer agora, onde muitos estão em busca da santificação, em busca de expressar Cristo e deixar Deus forjar o caráter dele em nós. Mas serão alguns que serão purificados no milênio. Gente, algo que eu quero comentar aqui é com relação a não contaminar a terra em que o Senhor habita. Hoje Ele habita dentro de nós, por isso não devemos nos contaminar. Não podemos deixar que os nossos olhos, nossa mente, nosso pensamento e coração sejam dominados, infeccionados, infectados com os princípios deste mundo, porque isso contamina a morada de Deus. A gente deve sempre abrir espaço, nos esvaziar e deixar o Espírito Santo limpar e colocar tudo em ordem. E o mais importante, nos alimentar da palavra e não das coisas deste mundo. Porque quanto mais dele, menos de nós, mais limpo e puro nós ficaremos. E eu quero terminar lendo para vocês Romanos 8, de 1 a 4. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então Jesus veio e nos salvou para que agora a gente possa andar segundo o Espírito dele que habita em nós, e não mais segundo a nossa carne caída. Amém? Gente, esse é o capítulo 35. Fiquem com Deus e até mais.